Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje nós vamos encerrar a chamada Era Napoleônica, tratando do terceiro e último período, que é justamente o governo dos 100 dias. Tudo bem? Peço que antes de assistirem a aula de hoje, para nós revisarmos e estarmos em dia e afiado com o conteúdo, reassistam as duas primeiras aulas sobre a Era Napoleônica, tá bom? O período do consulado e também o Império Napoleônico. Belezinha? Então vamos nessa, o governo de 100 dias, né? É o final do governo, é um período bem curto. Se as outras aulas a gente falou de anos, a aula de hoje nós estamos falando de 100 dias, né? Então, em termos históricos, 100 dias passa no estalar de dedos, tá bom? Então, por isso que a aula de hoje também vai ser no estalar de dedos, é bem rapidinha. O governo dos 100 dias. Vamos lembrar rapidinho, antes de começarmos, né? O que aconteceu no final do Império Napoleônico? Napoleão foi derrotado, né? Lá pela coalizão, formado lá pelos países da Europa que tentavam deter um pouco esse poder de Napoleão, né? A Prússia, a Rússia, a Áustria, né? Outras regiões. Então, Napoleão foi pego e enviado, exilado na ilha de Elba, onde ficou preso, né? Só que depois de alguns dias ele vai fugir da ilha de Elba e vai retornar para a França, para governar a França novamente por mais 100 dias. Durante esse período, então, Luís XVIII, que era o irmão do Luís XVI, que foi, né, guilhotinado durante a Revolução Francesa, ele vai assumir o trono da França, né, que a França com Napoleão já tinha retomado a ser uma monarquia constitucional, vamos dizer assim. Então tinha uma espécie de imperador. Em maio de 1814, né, Luís XVIII ele vai assinar o Tratado de Paris, que restabelecia as fronteiras francesas de 1792, ou seja, lá do período da Revolução, né, retomava então as fronteiras da França do período revolucionário. O que quer dizer, né, que todo o território que Napoleão havia sido conquistado, ele estava abrindo mão para assim poder governar e ter uma boa diplomacia com os países vizinhos na Europa, né? O novo governante, então, foi visto por muitos setores da sociedade francesa como uma imposição da coligação estrangeira que havia vencido Napoleão. Até porque a primeira coisa que ele vai assinar é o Tratado de Paris, que abre mão desses territórios que Napoleão havia conquistado. Logo, se parecia muito que ele estava fazendo isso para agradar os outros países e não para agradar os próprios franceses, né? Então, muitos dos franceses vão temer que a restauração da dinastia dos Bourbon e da antiga aristocracia promovesse um retrocesso e a supressão das conquistas revolucionárias. Bom, enquanto isso, Napoleão, exilado na ilha de Elba, ele mantinha-se informado sobre a situação política francesa e, com isso, dedicou-se a organizar sua volta ao governo, né? Então, aplicar um golpe e retomar o governo da França. Após 10 meses de exílio / prisão, né? O descontentamento dos franceses com a monarquia restaurada e a própria situação financeira de Napoleão, que não estava recebendo, né, a pensão prometida, foram suficientes para motivar então o retorno do ex-imperador à França, né? Ao chegar ao país, ele foi aclamado por grande parte da população. Então é um retorno de Napoleão aclamado por toda a população francesa daquele período, né? Só que, como o próprio título da aula diz, ele vai governar a França apenas por 100 dias. Durante esse período, o rei Luís XVIII vai sair da França e Napoleão vai assumir o governo sem dificuldades. Contudo, né, já não era politicamente o mesmo governo de Napoleão do período imperial, não era mais o mesmo império napoleônico. Era um governo que estava voltando aos moldes antes da era napoleônica, então era um país que estava governando basicamente a França, sem nenhum território exterior que ele mesmo havia conquistado, né? Então seu exército não foi suficiente para vencer as forças inimigas comandadas pelos britânicos, e depois de apenas 100 dias de governo, então Napoleão ele vai ser definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, tá bom? Que é a batalha final, é a derradeira, onde encerra a grande história política de Napoleão Bonaparte, né? Essa batalha ocorreu no território da Bélgica, né, em junho de 1815. Luís XVIII ele vai reassumir o trono da França e Napoleão vai ser novamente exilado, só que agora em uma outra ilha e mais distante ainda, na ilha de Santa Helena, que ficava no meio do Oceano Atlântico, né, entre a costa africana e a costa brasileira. Só para vocês terem uma ideia de quão longe era da França o território da ilha de Santa Helena. Lá nessa ilha de Santa Helena, então, Napoleão Bonaparte vai morrer no ano de 1821, aos 51 anos de idade. E dizem as teorias das conspirações que não foi uma morte natural, foi uma morte provocada por envenenamento. Mas a gente não tem um discurso oficial e não tem como mais investigar se isso de fato ocorreu. O que ocorreu de fato é que ele morreu.
e a gente não sabe quais foram as circunstâncias. O seu corpo foi retirado de Santa Helena e foi levado novamente de volta para a França, onde ele foi enterrado. E lá ele é um grande ídolo, um herói nacional, que nem é Tiradentes para o Brasil e tudo mais. Por isso que onde ele é enterrado, aqui antes de a gente passar para o próximo slide, nós temos uma fotografia que representa a Batalha de Waterloo, né? A derrota derradeira de Napoleão. E aqui uma charge que ironiza ele sendo exilado para a ilha de Santa Helena. Por isso que Santa Helena está bem aqui, é um território que está bem aqui na parte inferior da fotografia. Bom, mas eu estava falando do corpo dele, né? Foi levado de volta para a França, lá onde ele foi enterrado. O túmulo de Napoleão é um dos monumentos históricos mais visitados da França até os dias atuais. O próprio Napoleão Bonaparte é uma figura histórica e heróica para todo cidadão francês. Se vocês conversarem, pesquisarem em sites franceses, vocês vão ver que eles cultuam bastante a figura de Napoleão Bonaparte como o maior herói, o maior conquistador da história francesa, tá bom? Algumas construções que foram feitas por decisão, por mando de Napoleão, né? Nós temos o Arco do Triunfo, que também é um outro grande monumento histórico. O Arco do Triunfo tem esse nome, né, de triunfo, que é para representar todas as conquistas francesas ao longo da história, mas principalmente durante o Império Napoleônico, tá bom? E também nós temos esse monumento que faz referência à Batalha de Austerlitz, né, que os franceses derrotaram os britânicos no início ali das conquistas napoleônicas, tá bom? Então Napoleão é essa figura emblemática, essa figura importante, essa figura heróica para todo cidadão francês. E por que ele é importante? Porque nós estudamos, já que nós somos brasileiros, que é por causa de Napoleão Bonaparte que a família real portuguesa vai fugir de Portugal e vai vir para o Brasil. E aí a gente já retoma a história do Brasil sobre um outro ponto de vista, que é quando o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser sede, metrópole do Império Português. Então a gente vai mudar um pouco do nosso status nacional, tanto que a gente vai retomar agora falar um pouco da história do Brasil após a Era Napoleônica, tá bom? Bom, o que aconteceu com a França após Napoleão? Nós tivemos o Congresso de Viena, né? Quando Napoleão ainda se encontrava na ilha de Elba, nós já tínhamos representantes da Grã-Bretanha, Rússia, Prússia, Áustria e outros estados europeus que se reuniram na cidade de Viena, na Áustria, em setembro de 1814, um ano antes, né? Então, da prisão derradeira de Napoleão. Os objetivos centrais do Congresso de Viena eram reorganizar as fronteiras da Europa e definir medidas para garantir a estabilidade política do continente. Por que é definir estabilidade, galera? Porque a Revolução Francesa vai ser um marco na nossa história. Então, todos os demais países, os ingleses, os russos, os prussos e os austríacos, tinham medo que nos seus respectivos países acontecesse algo parecido com o que aconteceu com a França. Que a população pegasse em armas, partisse para cima do governo e tomasse o poder. Porque todos os outros países também eram monarquias que nem era a França, né? Que aconteceu a Revolução. Então o medo deles era que esse espírito francês revolucionário chegasse aos demais países da Europa. Então é por isso que vai acontecer o Congresso de Viena, que é para definir as fronteiras novamente, porque Napoleão havia conquistado boa parte da Europa, então era para reconstruir essas fronteiras e também para definir modos de combater e manter a estabilidade política na Europa. Durante o Congresso, então, que se estendeu até junho de 1815, decidiram-se o restabelecimento das bases políticas do antigo regime, que é o sistema político cujo rei tem um poder central, né, o absolutismo, e a restauração das dinastias que haviam sido depostas por Napoleão. Também foi fixada uma pesada indenização que deveria ser paga pelos franceses, né? Todo país que é derrotado em guerra acontece muito isso, né? Em batalhas, né? A Alemanha, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, também vai ter que pagar várias indenizações. Geralmente, o país que causa uma guerra e perde, ele tem que pagar indenizações, né? O Congresso de Viena, então, definiu ainda uma nova configuração geográfica para o continente europeu. A França manteve as fronteiras que tinha antes de 1792, conforme determinado no Tratado de Paris. A Prússia e a Áustria recuperaram seus territórios e a Rússia anexou a Finlândia e a Polônia. O Congresso estabeleceu então ainda um equilíbrio de poder político-militar entre as diversas nações europeias. Rússia, Prússia e Áustria se uniram na Santa Aliança, uma coligação militar que visava garantir os acordos fechados durante o Congresso de Viena e combater os movimentos liberais e nacionalistas inspirados pelos ideais da Revolução Francesa que eclodiram na Europa, né? Contudo, por intervenção dos britânicos, a Santa Aliança não interferiu nos movimentos de emancipação que já haviam sido iniciados nas colônias espanholas
da América. É quando a história da Europa se conecta com a história da América. E por causa dos ingleses, que muito do que a gente vai estudar a partir da aula que vem aconteceu. Chegada da família real, independência do Brasil, abolição do tráfico de escravos, tudo isso vai ter um pouco de influência inglesa nas políticas aqui no continente americano. Tudo bem? Então aqui é uma representação de todos os países da Europa reunidos mais ou menos ali no Congresso de Viena, retomando ali as fronteiras da Europa que voltaram, né, a ser como era no ano de 1792. Então vocês podem ver que aqui é uma representação do mapa europeu voltando àquilo que era antes do Império Napoleônico, né? Então nós temos de verde vários pequenos estados independentes ali na Europa. Pela linha vermelha nós temos as fronteiras da Confederação Germânica, que futuramente vai se tornar a Alemanha, só que com uma redefinição um pouco melhor desse território. E aí de branco, amarelo, meio rosinha, amarelo escuro e roxo, nós temos os territórios dos impérios que foram reconquistados, né? Voltaram a surgir, né? Deixaram de ser, fazerem parte do Império Napoleônico. Aí eu falo do Império Russo, Austríaco, o Reino da Prússia, o Reino da Dinamarca e o Reino da Sardenha. Tudo bem? Turma, encerramos aqui então o nosso estudo sobre a Era Napoleônica. Agradeço muito a atenção de vocês. Peço que, se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que estarei disponível para sanar as possíveis dúvidas de vocês. Tudo bem? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.